Boa noite. Meu nome é Wagner de Souza Bastos, sou do Polo de Cruzeiro e farei a introdução do TCC, do Grupo 3. Título do TCC: Algoritmos não supervisionados para a identificação de anomalias e dispensas de licitações públicas. Introdução. A gestão eficiente e transparente dos recursos públicos é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Os processos licitatórios, como mecanismo de seleção de fornecedores, desempenham um papel crucial nesse contexto. No entanto, a complexidade desses processos e o grande volume de dados gerados tornam a detecção de irregularidades uma tarefa desafiadora. Problemática. A análise manual de grande volume de dados e licitações é uma tarefa árdua e sujeita a erros humanos. Além disso, a identificação de padrões de fraude ou irregularidades exige um profundo conhecimento do processo licitatório. Essa complexidade dificulta a detecção de anomalias e pode comprometer a integridade do processo licitatório. Por fim, trabalhos relacionados. A literatura científica apresenta diversos estudos que exploram a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e análise de dados de licitações. No entanto, a maioria desses trabalhos se concentra na identificação de cartéis e outras formas de conluio entre empresas. Poucos estudos abordam especificamente a detecção de anomalias e dispensa de licitações, o que torna este tema relevante e inovador. Segue a apresentação do próximo aluno. Boa noite, eu sou o Rodrigo Vinícius Bueno, sou do Polo de Leme e vou falar sobre os objetivos gerais desse trabalho. Temos como intuito identificar indícios de irregularidades em processo de dispensa de licitações públicas, utilizando as técnicas de ciência de dados e algoritmos não supervisionados, visando auxiliar na detecção de possíveis fraudes ou erros. Os objetivos específicos, para atingir esses objetivos, são necessários definir as fontes relevantes e identificar os dados de processos de dispensas de licitações públicas em fontes oficiais e confiáveis, realizar a limpeza e preparação de dados, a executar a limpeza, a padronização, a conversão dos dados e, para facilitar a análise, aplicar algoritmos não supervisionados, utilizar métodos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquinas, como K-means, o Isolation Forest, o LOF, o TB-scan, analisar e interpretar as anomalias, avaliar os resultados obtidos pelos algoritmos e classificar as anomalias, interpretando o seu significado no contexto dos processos licitatórios. Desenvolver visualizações dos resultados, apresentar os resultados de forma visual, utilizando os gráficos que facilitam a compreensão dos dados e das anomalias identificadas. Olá a todos, me chamo Jonathan, sou do Polo de Salesópolis. Vou falar sobre a fundamentação teórica e licitações públicas. As licitações públicas representam um processo essencial na gestão de recursos públicos, que são utilizados para a aquisição de bens, serviços ou para a execução de obras. Este processo visa assegurar a transparência e a competitividade entre os participantes. Em 2021, foi instituída a Lei número 14.133, que estabeleceu um novo regime jurídico nas licitações e contratos, tornando mais eficiente e transparentes. Essa legislação substitui a anterior e introduz algumas modalidades licitatórias atualizadas, como a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo. O foco deste trabalho está na dispensa de licitações, conforme o artigo 75 dessa lei, que trata de situações emergenciais ou calamitosas, onde o processo licitatório pode ser dispensado. Embora a dispensa seja permitida, a administração pública deve agir com cautela, evidenciando que a tal decisão atende aos interesses públicos. E, em todos os casos, mesmo sem a licitação, as decisões devem seguir princípios de eficiência, moralidade e impessoalidade.
Mineração de dados. A mineração de dados é uma técnica essencial para a descoberta de padrões e tendências em grandes volumes de dados. Ela combina estatística, aprendizado de máquina, inteligência artificial e o uso de banco de dados. Possibilita a transformação de dados brutos em conhecimento significativo. Existem 3 abordagens principais no aprendizado de máquina: o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o por reforço. Neste trabalho, vamos utilizar o aprendizado não supervisionado, como o objetivo de identificar padrões e anomalias nos dados. Agora, vamos explorar alguns algoritmos que foram utilizados. O primeiro algoritmo é o K-means, que é um algoritmo de agrupamento e divide os dados definidos em clusters ou grupos. Outro algoritmo utilizado foi o Slayton Forest, que é especialmente útil para a detecção de anomalias em grandes volumes de dados. Outro algoritmo utilizado foi o Local Altered Factor, ou LOF. E o último algoritmo utilizado foi o DBSCAN, que é baseado na densidade dos dados. A aplicação desses algoritmos nos processos de dispensa permite identificar padrões e irregularidades, facilitando a detecção de fraudes. Boa noite, meu nome é Julie Anderson e vou começar a falar da metodologia aplicada nesse trabalho. Nós iniciamos nosso projeto coletando dados através da API do PNCP, que é o Portal de Compras e Contratações da União, e é uma das obrigatoriedades que a nova legislação traz, em que todos os processos licitatórios devem estar cadastrados nesse portal. Para a gente conseguir, né, esses dados, iniciamos filtrando essa análise no ano de 2023 por seus dados mais completos. E fizemos essa filtragem, essa pesquisa através da API e retornamos um arquivo JSON que continha muitos objetos aninhados. Então, precisamos normalizar esses objetos, transformar para uma estrutura tabular e que permitisse fazer essa análise através do DataFrame, que é um objeto do Pandas, né, da biblioteca Python, que é importante para análise de dados. Na análise inicial e do pré-processamento, nós obtivemos 51 variáveis e dos 2.967 registros. Então, todo o processo nós iniciamos pela limpeza e procedemos com a eliminação de dados que eram duplicados e com a diminuição das variáveis de baixa representatividade ou com valores nulos. E isso facilitou reduziu o nosso data frame e possibilitou que a gente tivesse apenas informações que fossem realmente relevantes para o nosso processo. Para falar um pouco dessa análise que nós fizemos sobre as variáveis, nós iniciamos com o tratamento dos valores nulos e nesse processo conseguimos eliminar 4 variáveis. Depois nós iniciamos o tratamento das variáveis de baixa representatividade, que eram variáveis que tinham apenas um registro não nulo, e com isso nós conseguimos reduzir outras 9 variáveis. Depois nós procedemos com uma análise de redundância e encontramos as variáveis que significavam a mesma coisa. Nesse retorno do JSON, tinham muitas variáveis que eram do tipo ID e a descrição desse ID. Então, optamos por remover a descrição e manter apenas o valor numérico, porque os algoritmos de análise de dados lidam melhor com valores numéricos. As variáveis descritivas, então, foram eliminadas. Tinha algumas variáveis de características administrativas e organizacionais, como situação de compra, nome de usuário, que para a gente também não faria sentido manter para análise. E, por fim, nós fizemos a remoção das variáveis constantes, que eram as variáveis de modalidade ID, porque nessa API tem um campo determinado para você escolher o tipo de modalidade de licitação que você vai pesquisar. A nossa variável ela era do tipo 8, que significa dispensa de licitação, e por ser um valor constante em todo o processo, a gente optou por essa remoção, porque ela não agregava nenhum significado, nenhum valor à nossa análise.
Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Bem-vindo e sou do Polo de Ribeirão Preto. Dando continuidade a esse pré-processamento dos dados, vou falar um pouquinho sobre a análise dos valores de contratação. A gente identificou duas variáveis principais, valor total homologado e valor total estimado. Na análise inicial, mostrou que a primeira variável tinha 2.543 registros não nulos, e a segunda, 2.967 registros não nulos para valor estimado. Ao comparar essas duas variáveis, descobrimos uma correlação muito forte da base, né, perto de 0,97 entre elas, sugerindo que as duas variáveis são altamente dependentes e que a mudança em um pode afetar significativamente a outra. Para verificar se elas realmente representam a mesma informação, foi criada uma variável para armazenar o cálculo da diferença entre essas duas variáveis, sendo observado que os valores eram idênticos em todas as ocorrências. Com base nessas análises, a gente removeu uma das variáveis, e essa decisão visa otimizar o conjunto de dados, eliminando redundâncias e privilegiando a variável com maior completude de informações. Depois disso, a gente fez também uma análise das variáveis categóricas. E o que são variáveis categóricas? São variáveis que representam dados qualitativos, ou seja, dados que podem ser divididos em categorias distintas, como, por exemplo, gênero, masculino e feminino. O grande importante desse tipo de análise é que essa variável ela não tem uma ordem ou uma hierarquia natural. Continuando o pré-processamento dos dados, realizamos uma análise detalhada das variáveis categóricas para transformá-las em um formato adequado para a modelagem. Utilizamos um método específico do Pandas para identificar colunas do tipo objeto e removemos a coluna que não agregava valor à análise e poderia introduzir ruído no modelo. Para transformar as variáveis categóricas em numéricas, aplicamos o método One-Hot Encoding. Essa técnica evita a introdução de uma ordem entre as categorias, representando cada categoria como uma coluna binária. O uso desse método é amplamente recomendado na literatura, pois preserva a interpretação original das categorias e melhora a performance de muitos algoritmos de aprendizagem de máquina. Após a transformação, realizamos uma análise de correlações para compreender as interrelações entre as variáveis numéricas. Calculamos a matriz de correlação, eliminamos duplicações e autocorrelações e identificamos as maiores correlações. Essa análise nos ajudou a identificar variáveis redundantes e a reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados. A partir daí, decidimos excluir variáveis com correlações extremamente altas, acima de 0,90, para simplificar o modelo e aumentar a explicabilidade dos resultados. A eliminação de variáveis altamente correlacionadas melhora a performance do modelo e facilita a análise dos resultados, conforme recomendado pela literatura de aprendizagem de máquina. Ao final desse processo, obtivemos um conjunto de dados otimizado para as análises de anomalias. Agora o nosso colega vai continuar a apresentação do trabalho. Boa noite a todos, meu nome é Rafael Endrigo de Souza Gonçalves, eu sou do Polo de Taubaté. Então, eu vou apresentar uma análise comparativa dos 4 algoritmos que são essenciais no aprendizado de máquina, né, de agrupamento e detecção de anomalias, que é o Caminhos, DBSCAN, o LOF e o Isolation Forest. E depois eu vou falar qual deles foi o que se saiu melhor no nosso trabalho. Então, começando pelo Caminhos, é um algoritmo de agrupamento, que ele é baseado em centroides, que divide os dados em K-clusters. Cada ponto é atribuído ao cluster cujo centroide está mais próximo. É amplamente utilizado devido à sua simplicidade e eficiência em grandes conjuntos de dados. Contudo, ele possui limitações, como a necessidade de definir previamente o número de clusters e a dificuldade em lidar com clusters e formas não esféricas. Já o DBSCAN é um algoritmo de agrupamento baseado em densidade. Identifica clusters de qualquer forma ao localizar regiões densas nos dados e pode automaticamente detectar outliers como ruídos. Uma vantagem significativa é que não requer a especificação prévia de números de clusters. Para a detecção de anomalias, temos o LOF, Local Outlier Factor, que calcula a densidade local de cada ponto em relação aos seus vizinhos. Pontos com densidade significativamente menor são identificados como potenciais anomalias. É especialmente útil em conjunto de dados onde a densidade varia em diferentes regiões. O Isolation Forest é outro algoritmo de detecção de anomalias que utiliza árvores de isolamento, baseado no princípio de que anomalias são mais fáceis de isolar do que pontos normais. Ao construir várias árvores de isolamento, o algoritmo pode detectar eficientemente anomalias em conjuntos de dados de alta dimensionalidade. Resultados e análise.
Após aplicar esses algoritmos, o DBSCAN apresentou o melhor desempenho, evidenciado pelas seguintes métricas. Índice de silhueta 0,8922, indica excelente coesão interna e clara separação entre clusters. Índice de Kalinske-Harabas, 10.845,02. Reflete uma grande distinção entre os grupos formados. Índice de Davis-Baldin, 0,1586, aponta para uma excelente separação entre os clusters identificados. E a Anomaly Ratio de 14,44%, demonstra eficácia na detecção de pontos que não se encaixam nos padrões dos clusters, melhorando a qualidade geral da clusterização. Então, por que o DBSCAN se destacou? Porque a detecção de clusters de formas arbitrárias. Ao contrário do K-means, o DBSCAN pode identificar clusters de qualquer forma, desde que haja densidade suficiente de pontos. Robustez a ruídos e outliers. Trata naturalmente pontos dispersos, como ruídos ou anomalias, resultando em clusters mais puros e coesos. A ausência de necessidade de especificar o número de clusters. Determina automaticamente o número de clusters com base nos parâmetros de densidade. E tem uma adaptabilidade a variações de densidade, né? Consegue ajustar-se e identificar estruturas de dados que outros algoritmos não conseguem. Então, concluindo que os excelentes resultados obtidos pelo DBSCAN nas métricas de avaliação indicam sua superioridade em formar clusters bem definidos e em distinguir ruídos dos dados relevantes, sua eficiência em cenários com variações de forma e densidade dos clusters, além da detecção eficaz de outliers, o torna a escolha ideal entre os algoritmos avaliados. Agora eu vou passar para o próximo colega apresentar a parte dele. Obrigado. Sou Julie Anderson, do Polo de Catanduva novamente, e agora eu vou apresentar a análise de consenso e o porquê nós usamos essa abordagem para refinar nossos resultados. Inicialmente, o DBSCAN foi o melhor algoritmo, ele conseguiu detectar grande número de anomalias, só que a amostra que ele conseguiu detectar representa 14% da nossa base de dados. E como nossa intenção é deixar os dados mais fáceis para análise e controle social, seria interessante que nós tivéssemos uma quantidade menor de possíveis fraudes nessas licitações. Então, procedemos com essa análise de consenso, em que todos os algoritmos testados, eles fizeram a sua classificação, e, por fim, nós acabamos considerando o tipo de consenso que eles tiveram em relação a essa votação que eles fizeram, né? Então, para nossa análise, a gente teve para fazer essa implementação, nós criamos duas classes, né, de treinamento de dados, de modelos, na verdade. A primeira de tradicional, em que a gente treinou todos esses algoritmos que foram citados até agora, e uma classe de treinamento para algoritmos de deep learning, e nós usamos o autoencoder porque ele é eficiente na detecção de anomalias, porque ele trabalha com a reconstituição de dados. Então, ele foi bem interessante. E aí nós tivemos os seguintes dados, né? Tivemos 11 processos que foram totalmente identificados como anômalos. Então, ele é consenso entre todos esses algoritmos. E esses processos deveriam ser focos de análise dos auditores e da sociedade. Nós também temos processos em que foram identificados por pelo menos 3 métodos, que são 65 pontos, que também precisam de atenção. E nós tivemos um consenso moderado que foram detectados por 156, em 156 processos, que também poderiam ser analisados, mas acreditamos que o total consenso deveria ser o foco do controle social para verificar essas possíveis irregularidades. Boa noite, eu sou o Celso Felipe Bueno, falo aqui do Polo de Leme. Faria a conclusão do trabalho. Diante do que foi apresentado, podemos concluir que a pesquisa demonstrou que técnicas de ciência de dados e algoritmos de detecção de anomalias, como o DBSCAN, K-means, o Local Outlier Factor, Isolation Forest e autoencoders, são eficazes na identificação de irregularidades em processos de dispensa de licitações públicas. O DBSCAN se destacou em desempenho. Uma abordagem de consenso reduziu falsos positivos, resultando em 14,49% dos processos classificados como anômalos. A análise com PCA auxiliou na interpretação dos dados, alinhando-se à transparência exigida pela Lei nº 14.133 de 2021. Reconheceu-se a limitação dos dados e a falta de confirmação de fraudes. Para trabalhos futuros, sugere-se ampliar os dados com outros tipos de licitações e incluir informações adicionais, como os dados financeiros e históricos dos fornecedores. Também se propõe o uso de técnicas supervisionadas com dados rotulados para maior precisão,
além de sistemas automatizados e interfaces para visualização e monitoramento das anomalias, visando facilitar a adoção por gestores públicos. E assim finalizamos nosso trabalho de conclusão de curso. Quero agradecer a todos pela dedicação e colaboração. Quero agradecer também ao nosso orientador, o Dr. Herbert Milton de Cali Maquera, que contribuiu de forma especial para o trabalho. É isso.